Olá, sejam bem-vindos ao Vai Cair na OAB. No programa desta semana vamos falar sobre direitos humanos e quem nos traz as orientações é o professor Alexandre Nápoles. Confiram! Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Nápoles Filho, sou advogado e vim aqui trazer dicas importantíssimas para vocês que vão fazer a prova da OAB. Então, na parte de direitos humanos tem um assunto que é clássico nas provas, o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Então, preste atenção. O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, ele complementa o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos. O Estado brasileiro, ele está submetido a esse Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos quando o Brasil, ele se submeteu à OEA, a Organização dos Estados Americanos. A OEA, ela é quem gerencia esse Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. É importante você levar para a sua prova que nesse sistema há dois órgãos que vão monitorar se os países membros da OEA estão cumprindo os tratados, os pactos, as declarações do sistema da OEA. Então, quais são esses dois órgãos? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão e a Corte Interamericana. Esses dois órgãos, o que é que eles fazem? Eles monitoram para ver se os países estão cumprindo ali os seus compromissos internacionais na área de direitos humanos em relação aos documentos da OEA. E é importante vocês se ligarem que a Comissão e a Corte, elas só analisam processos contra os estados. E isso é recorrente em provas de concurso público e pode cair na sua prova da OAB. A comissão e a corte, ela não vai analisar um indivíduo que cometeu uma grave violação aos direitos humanos. Não. Quem senta no banco dos réus é o Estado, tá? Então ali, o Estado brasileiro, o Estado argentino, o Estado paraguaio, enfim. Então, é o Estado quem senta no banco dos réus, não é o indivíduo. Então, ela analisa processo contra os Estados. Essa é uma observação importantíssima. Outra observação importante é que no sistema interamericano há dois principais documentos, tratados internacionais, que sempre caem nas provas. Principalmente o primeiro que eu vou comentar agora, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil se submeteu a esse pacto lá em 1992, tá? Então ratificou a submissão a esse documento lá em 1992. Então o Brasil está obrigado a cumprir esses termos. E também a Declaração Americana dos Direitos e Deveres. Mas o que cai nas provas, em quase todas as provas, é essa Convenção Americana de Direitos Humanos. Então se você quer uma dica importante em casa, vai lá no Google, coloca lá Convenção Americana de Direitos Humanos e dá uma lida nesse documento. Um pouco extenso, mas a gente vai tratar aqui nessa aula rápida, nessas dicas rápidas, os pontos principais. Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, como a gente já comentou, ela trouxe esses dois órgãos, a Comissão e a Corte, que julga estados. Muito bem. Um ponto importante é que na Convenção Americana não há a proteção de forma detalhada dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, se liga nisso na prova. A proteção aos direitos econômicos, sociais e culturais não está prevista de forma detalhada na Convenção Americana de Direitos Humanos. Aí você pode estar perguntando, então, Alexandre, essa proteção desses direitos está onde? Está no Protocolo Facultativo de São Salvador, de 1999, ok? Então, a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais não está presente de forma detalhada na Convenção Americana de Direitos Humanos, mas sim lá no Protocolo de São Salvador, ok? Esse é um ponto interessante. Então, na Convenção Americana de Direitos Humanos, há a proteção principalmente dos direitos civis e políticos, ok? Muito bem, outro ponto interessante é você saber a diferença entre a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Vamos lá fazer uma distinção básica e vocês vão tomando nota aí no seu caderninho, tá? Então, a primeira coisa, a sede. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos fica sediada lá em Washington, nos Estados Unidos. Já a Corte fica sediada lá em São José, na Costa Rica. A comissão, ela é formada por 7 comissários, também chamada de comissionados. Já a Corte é formada por 7 juízes, isso mesmo, 7 juízes. Daí você já vê uma outra diferença entre os dois órgãos.
a Comissão Interamericana, ao final do processo que ela analisa contra o Estado, ela vai prolatar uma recomendação. Essa recomendação, anote isso, sem efeito jurídico vinculante, ou seja, o Estado que recebe essa recomendação, que é destinatário dessa recomendação da Comissão Interamericana, esse Estado não está obrigado juridicamente a cumprir esses termos, ok? Já no caso da Corte Interamericana, ao final do processo, o produto vai ser uma sentença. O nome já diz. A sentença vai ter um efeito jurídico vinculante. Os estados, eles são obrigados a cumprir o teor da sentença da Corte Interamericana, ok? Alexandre, mas por que o Estado é obrigado a cumprir? Porque o Estado voluntariamente se submeteu à jurisdição dessa Corte Interamericana. Pergunta de prova: o Brasil se submeteu à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Sim ou não? Sim. Quando foi? Em 1998. Anotem isso. O Brasil se submeteu à jurisdição da Corte Interamericana em 1998. Vamos continuar as distinções? Vamos lá? Então, vimos que ao final do processo da Comissão Interamericana há uma recomendação sem efeito jurídico vinculante e lá na Corte Interamericana há uma sentença com efeito jurídico vinculante. Muito bem. Essa sentença, também é importante destacar que essa sentença ela é definitiva e inapelável. Não cabe recurso pós-prolação da sentença. Tem uma espécie de recurso, mas que não é recurso, que é como se fosse um embargo de declaração se você tem uma dúvida objetiva, quando há uma obscuridade ou então uma contradição ali nos relatórios, nos votos dos juízes. Mas veja, esse recurso, por isso que eu estou dizendo entre aspas, ele não tem efeito modificatório do teor da sentença. Só, não ficou claro e então, por favor, detalhe melhor aí, juiz, ok? Mas, de forma curta e grossa, a sentença da Corte Interamericana, ela é definitiva e inapelável, ok? Muito bem. Uma dica importante quando a gente vai diferenciar a comissão e a corte é em relação a quem pode provocar a comissão e quem pode provocar a Corte Interamericana. Na Comissão Interamericana, qualquer indivíduo, qualquer grupo de indivíduos ou então um movimento social pode provocar ali a abertura de um processo na Comissão Interamericana. Inclusive, um Estado pode demandar o outro Estado, lógico, o Estado membro da OEA demandando outro Estado membro da OEA lá na Comissão Interamericana. A pergunta que cai muito nas provas, se um indivíduo ele pode demandar um caso diretamente na Corte Interamericana de Direitos Humanos? E a resposta é negativa. Isso já caiu 2 ou 3 vezes na prova da OAB. Então fica atento a isso. O indivíduo ele não tem legitimidade ativa para provocar um caso diretamente na Corte Interamericana. Aí você pode estar perguntando: Alexandre, então como é que faz para o caso ir para a Corte Interamericana? Então só 2 atores têm legitimidade para provocar esse processo lá. Quem são? Os estados, lógico, os estados que aceitaram a jurisdição da Corte, né? Então, um Estado que aceitou a jurisdição da Corte, denunciando outro Estado que também aceitou a jurisdição da Corte, ok? Ou então, a própria Comissão Interamericana. Então, só esses 2 atores têm legitimidade para levar o caso para a Corte Interamericana. A Comissão Interamericana e um Estado que aceitou a jurisdição da Corte, membro da OEA, denunciando outro Estado membro da OEA que também aceitou a jurisdição da Corte. Percebam, então, que para um Estado ele ser demandado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado ele precisa voluntariamente aceitar a jurisdição da Corte, como o Brasil assim fez lá em 1998, ok? Beleza? Então, essas são as principais diferenças entre a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vocês precisam ficar atentos. Se liga que a Comissão é um órgão político, enquanto que a Corte Interamericana é um órgão consultivo e jurisdicional, tá? Então, a Corte Interamericana também tem uma função consultiva. Os estados podem levar para a Corte Interamericana uma dúvida em relação à interpretação, o alcance de um tratado da OEA. Não pode ser um tratado da ONU. Os Estados membros da OEA podem ter uma dúvida em relação ao alcance, aplicação de um artigo de qualquer tratado, convenção, pacto da OEA. Então, ele pode levar para a Corte e tirar essa dúvida.
se liga na prova, não pode o Estado levar uma dúvida em relação ao tratado da ONU. Por quê? Porque a OEA não tem jurisdição em relação aos tratados da ONU. E para a gente fechar essa dica aqui importantíssima para vocês, se liga que a OEA ela não está subordinada, ela não está hierarquicamente inferior à ONU. São organismos distintos. A ONU e a OEA são organismos internacionais distintos. Eles dialogam no sistema de parceria, sim, mas não há subordinação, ok? Então fica aí essas dicas para vocês. Se você quiser me seguir, vai lá no meu Instagram, @AlexandreNápoles. Sucesso e boa prova! Lembrando que esta e outras orientações você também pode acompanhar através do nosso Instagram, @VaiCairNaOAB. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.